Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 26º domingo do tempo comum do ano C. Como nós bem sabemos, o tempo comum destaca a vida pública de Jesus, a missão de Jesus, e aponta para a missão dos discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, todos nós cristãos. A liturgia deste 26º domingo do tempo comum nos convida mais uma vez a refletir sobre a dimensão da nossa relação com os bens materiais, com a riqueza, com o dinheiro, da nossa relação com os irmãos e irmãs, da nossa relação com Deus. Somos chamados a colocar Deus em primeiro lugar. Somos chamados a viver como verdadeiros filhos e filhas de Deus, vivermos a liberdade de filhos e filhas de Deus, livre de toda e qualquer escravidão, todo e qualquer condicionamento. As leituras que nós ouvimos nos convidam a refletir profundamente sobre as nossas relações, como nós ouvimos na primeira leitura da profecia de Amós, o livro de Amós, que é o profeta da luta contra a injustiça social, o profeta da justiça social. Amós denuncia a realidade daqueles que viviam nos palácios, esbanjando seus bens, deitados nas camas de marfins, cheios de riquezas de ouro, ostentando uma riqueza fruto da injustiça social, da exploração daqueles que eram os mais pobres, os mais necessitados, os agricultores. Como nós ouvimos no domingo passado, a primeira leitura que mostrava essa realidade da injustiça, os comerciantes que acabavam fraudando as balanças e comprando assim os produtos dos agricultores de forma ilegal, de forma desonesta. Na parte que nós lemos hoje, que escutamos hoje, vimos que o profeta Amós denuncia essa realidade daqueles que estavam nos palácios, estavam ali usufruindo de toda a sua riqueza, com toda a ostentação. O profeta deixa bem claro que isso teria consequência, como teve consequência no futuro. Aqueles que eram os ricos, aqueles que eram os exploradores, que viviam realmente na riqueza, à custa dos mais pobres, pagaram um alto preço, foram exilados para a Babilônia. Tudo isso foi consequência da injustiça social, tudo isso consequência da sua relação com os irmãos e irmãs, da sua relação com Deus Javé. Então o profeta Amós deixa bem claro que os bens, os dons que nós temos deve ser conquistado com honestidade, não pode jamais ser conquistado por meio da injustiça, porque toda ação produz uma reação. No Evangelho nós vimos também que Jesus fala dessa relação com os bens materiais, com a riqueza. Nós ouvimos a narrativa da parábola do homem rico e do pobre Lázaro. Nós conhecemos muito bem. Esta passagem nós só encontramos no Evangelho de Lucas, é exclusivo do evangelista Lucas. Lucas é o evangelista da misericórdia, é aquele que fala que Deus é misericordioso, que Deus é amor, que Deus é Pai de todos. Ele também destaca que tudo está ligado ao templo. Sempre ele coloca Jesus na realidade do templo, da casa do Senhor, da relação com o Senhor. Nesta passagem de hoje, tão conhecida, nós vimos que foi narrado. Havia um homem muito rico que esbanjava também seus bens, nos lembra a primeira leitura,
e a seus pés, aos pés da sua mesa, havia um mendigo chamado Lázaro. O homem rico nem nome tinha. Lázaro tinha um nome. O nome na Bíblia significa dignidade, identidade. Isso quer dizer que este homem rico, como não tinha nome, pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um, qualquer pessoa pode cair nesse perigo de uma vida, na verdade, de uma vida de ostentação, de uma vida voltada à riqueza, uma vida que se distancia de si mesmo e do próximo. Então nós vemos aí que a questão não é o fato de ser rico, não é o fato de ser uma pessoa cheia de bens e riqueza, mas é a relação que se tinha com esses bens. Ele poderia muito bem utilizar os seus bens, a sua riqueza, e ajudar aquele pobre, mas não. Ele, pelo contrário, não teve a menor sensibilidade. Então ele pecou por omissão, ele pecou pela falta da ação. Nós também pecamos quando não agimos, pela falta da ação, quando nós não agimos diante das realidades cruciais, as realidades de fome, de miséria, as realidades gritantes da vida. Aqui, nesta parábola, de forma nenhuma, Lucas coloca o aspecto ético, moral, o aspecto no sentido de que aquele homem era um grande pecador, mas no sentido que ele permitiu que Lázaro morresse a seus pés e não fez nada. O pior ser humano não é aquele que apenas pratica o mal, mas aquele que deixa de praticar o bem. E o que acontece aqui nesta passagem, podemos dizer que Jesus dirige para os fariseus. A moral da história é que Jesus mostra que essa realidade desse homem rico é a realidade de muitos fariseus que viviam da mesma forma. Então Jesus conta essa parábola para impactar, para chamar a atenção dos fariseus e chamar a atenção também de todos nós, seus discípulos. Devemos compreender que os nossos dons, nossos bens, nossos talentos devem ser colocados a serviço do reino de Deus. Não devemos viver de forma egoísta, de forma nenhuma, mas vivermos voltado para o bem comum, para a fraternidade, a solidariedade. E assim este homem rico morre, como Lázaro também morreu, e lá ele foi levado para uma região dos mortos. E ele avistou Lázaro, que estava ao lado de Abraão. Isso supõe que o homem rico estava no inferno e Lázaro estava no céu. Então ali ele suplica que Abraão permita que o homem, que o Lázaro vá até ele, até o homem rico, e ele coloque um pouquinho de água na sua boca para refrescar, aliviar o seu sofrimento. Mas Abraão deixa bem claro que não é permitido. E ainda ele suplica para que Lázaro vá até os seus familiares, para que eles não caiam no mesmo erro. E Abraão deixa bem claro: se eles não escutarem os profetas, os evangelistas, ou seja, aqueles que anunciam, não vai ser alguém que ressuscita dos mortos que vai, de fato, chamar a atenção deles. Então, fica bem claro a intenção de que Jesus quer chamar a atenção dos fariseus, mas nem assim eles abriram os olhos, de forma nenhuma, não compreenderam, não aceitaram esta parábola. Jesus estava chamando a atenção dos fariseus. Na segunda leitura, Paulo fala a Timóteo, dizendo que o cristão precisa ser o imitador de Cristo, o seguidor de Cristo, precisa viver realmente o Evangelho, os valores cristãos.
para que um dia possa chegar à plenitude da vida, chegar ao céu, contemplar o Cristo, aquele que vive numa luz inacessível, aquele que vive numa realidade que nós não podemos chegar, que nós não podemos atingir. Então Paulo nos convida a vivermos a radicalidade da vida cristã, da vocação cristã. Que possamos, caríssimos irmãos e irmãs, neste dia, refletir sobre a nossa caminhada e superar as injustiças, lutar contra o mal, lutar contra toda e qualquer espécie de injustiça que há na sociedade, a partir de nós mesmos, a partir da nossa realidade. Lutemos contra toda e qualquer forma de injustiça que há na nossa sociedade e que possamos promover a vida, promover a dignidade humana, promover o bem comum. Que a palavra de Deus ilumine os nossos passos, que o Divino Espírito Santo nos conduza na caminhada e sempre nutridos do pão eucarístico caminhemos com vigor rumo ao novo céu, rumo à nova terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.